Brasil tem mais de 20 mil obras públicas inacabadas. Esse é o resultado do mapeamento feito por uma comissão do Senado Federal, apresentado em maio deste ano. No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas do Estado fez um trabalho semelhante e detectou 313 obras paralisadas. Dessas, 69 são financiadas exclusivamente com recursos do Estado. Para falar sobre a auditoria que o tribunal vem realizando nesse setor, nós convidamos a secretária de Controle Externo do TCRN, Anne Carvalho. Seja muito bem-vinda, secretária, ao nosso programa. Obrigada, Andréia. Esse assunto, obras inacabadas, acaba interferindo para toda a população, de uma forma geral, para a sociedade é a mais impactada. E é por isso mesmo que nós decidimos ir às ruas e ouvir um pouco o que a população acha de quando vê uma obra inacabada. Vamos ouvir. Quais são os prejuízos causados por obras inacabadas? Totais. Quem perde é o Estado, quem perde é o município, quem perde é a população. Prejuízo causado, principalmente no bairro onde eu moro, né? A questão da pista, porque a gente que tem carro fica a mercê de estar com o carro sempre dando problema devido a uma obra que começa e nunca termina. Decorrente disso aí, os carros, os automóveis, né? Acidentes também pode acontecer. Esses são os prejuízos que eu vejo que são iminentes. Obra inacabada não deveria existir, né? Começou, tem que terminar. Então é prejuízo para a cidade, prejuízo para os usuários, se for no caso de uma obra pública. Obra inacabada, sinal que as coisas não vão funcionar divinamente muito bem. Pois bem, secretária, o prejuízo social nesses casos assim é enorme, né? É verdade, Andréia. Eu diria que uma obra inacabada, ou as obras inacabadas de uma maneira geral, elas têm um impacto sobre toda a sociedade, sobre todas as políticas públicas. A gente não tem um impacto apenas em uma área. Esse impacto, desde o aspecto econômico, que é afetado com uma obra paralisada, geração de emprego que não ocorre, até o impacto diretamente nas políticas. Por exemplo, nós temos obras inacabadas na área da saúde, que impossibilitam a ampliação da infraestrutura na saúde, na área da educação, no turismo, né, estradas, várias áreas que poderiam estimular a economia e melhorar as políticas públicas. Além disso, nós temos um impacto sobre a própria disponibilidade de recursos para dar continuidade a outras ações e também diversos outros transtornos que são gerados, né? Agora mesmo na enquete citaram esse aspecto de buracos na estrada mal feita, carro que quebra por isso. A gente tem também, por exemplo, obras abandonadas que impactam na violência, podem ser redutos ali de ações criminosas, obras inacabadas até com foco de dengue, ou seja, a gente, quando para pensar nos efeitos, realmente são efeitos muito extensos para a sociedade. E ainda tem, assim, indo um pouco à frente, né, tem a obra, inclusive, que é concluída e também, assim, logo apresenta defeitos, né? Ou seja, ainda tem também esse plus aí, que não é o caso do tema do nosso programa agora, mas, assim, que é uma coisa que acontece muito, né? E a população sofre e é penalizada com isso. Ou seja, são obras caríssimas e que, às vezes, realmente não traz esse retorno para a população, né? Exatamente. Dependendo do tempo que a obra ficar paralisada, isso pode comprometer até a qualidade da obra por vários motivos, porque a estrutura se desgastou e não houve a possibilidade de recuperar adequadamente, ou o orçamento previsto inicialmente foi superado, porque passaram ali, digamos, anos com a obra paralisada e aquele recurso inicialmente pensado para executar determinada obra, hoje já não é mais suficiente. Então, se não houver uma forma de complementar a obra, não vai atender a expectativa inicial, então afeta também a qualidade dessas obras. Recentemente o tribunal divulgou, né, um número de um trabalho que vocês estão realizando, de uma auditoria, ou seja, foi observado 313 obras que estão paralisadas ou não concluídas, enfim. Dá para se ter uma perspectiva ou dá para se avaliar, digamos assim, o desperdício de recursos com esse tipo de problema hoje, por exemplo, a nível estadual, dá para fazer, digamos assim, essa conta?
Sim, André, nós fizemos esse levantamento, né? É um instrumento de fiscalização que o tribunal tem para realizar uma espécie de diagnóstico em determinados temas que são relevantes. E o levantamento apontou as 313 obras paralisadas ou inacabadas, entendendo obra paralisada como aquela que o tribunal interpretou que poderá ainda ser retomada e concluída, e a inacabada aquela que não há muita perspectiva de que ela possa ser finalizada e dar resultado para a sociedade. Então, dessas 313 obras, estão envolvidos aí mais de 600 milhões de reais, dos quais 308 já foram pagos, ou seja, já foram desembolsados. Então, existe o que nós chamamos de um dano ou de um prejuízo potencial de 308 milhões, se essas obras não forem de fato concluídas. E tratando apenas de recursos estaduais, 40% desses recursos são estaduais. Então, a gente tem aí também desembolsados mais de 100 milhões apenas com recursos estaduais, além dos recursos federais envolvidos. Né? Como é que foi feito esse diagnóstico? Como é que vocês chegaram a esse número, né, de 313 obras nessa situação? O levantamento, ele se utilizou de algumas ferramentas, né? A Inspetoria de Controle Externo do Tribunal fez pesquisas com base nos seus bancos de dados do sistema de auditoria que o tribunal dispõe, pesquisou também ferramentas eletrônicas que podem identificar a existência de obras e também foi feito um questionário aos gestores. Esse questionário foi aplicado aos nossos jurisdicionados, a todos os municípios e também a órgãos estaduais, solicitando informações sobre a situação de obras em andamento, paralisadas e inacabadas. Esse número, digamos assim, pode ser maior, já que foi feito um questionário, ou seja, o município ele teve que responder. Houve casos que o município não respondeu? Teve essa situação? Sim, de fato isso ocorreu, né? Por se tratar de um levantamento, o questionário foi enviado e os municípios e os órgãos estaduais tinham um prazo para responder. Alguns que não responderam, não informaram esses dados ao tribunal, deverão inclusive, sofrer algumas sanções em função disso, né, porque existia a obrigação de responder e não foi respondido. Então, existe a possibilidade de ter um número maior ainda de obras inacabadas ou paralisadas. O tribunal, inclusive, recebe essas informações no momento do levantamento e é uma fotografia daquele momento. Então, além dos municípios que não responderam, ou dos órgãos estaduais que não responderam, existe mesmo a possibilidade de, recentemente, ter surgido alguma outra obra nessa situação, ou seja, o recorte é de dezembro de 2016 e a ideia é que a gente consiga atualizá-lo constantemente para ter uma situação mais fiel possível. Certo. O que pode acontecer com o gestor que não informou, ou seja, não cumpriu o seu dever de passar essas informações para o Tribunal de Contas? Ao ser apresentado o relatório do levantamento ao Pleno do Tribunal, isso foi decidido a abertura de processos de apuração de responsabilidade para apreciar os motivos, né, porque esses gestores não informaram os dados requisitados pelo tribunal. Então, com a conclusão desses processos de apuração de responsabilidade, esses gestores poderão ser multados. Certo. Qual o próximo passo dessa auditoria? Ou seja, vocês detectaram a situação e o que é que vai ser feito a partir de agora? Nesse primeiro momento do levantamento, nós identificamos, caracterizamos a situação, né, das 313 obras inacabadas e paralisadas e diante da situação crítica que se apresentou, o tribunal incluiu no seu plano de fiscalização anual a realização, agora sim, de uma auditoria em uma amostra dessas obras. Então, hoje nós vamos selecionar algumas dessas obras para auditá-las, para aprofundar a análise. Aquelas informações que foram enviadas pelos gestores por questionário, que os gestores declararam, a equipe de auditoria agora vai verificar todas as informações e identificar, se for o caso, responsáveis por essa situação de paralisação da obra. Tá. Então, vai ter algum momento que, por exemplo, a equipe do tribunal vai em loco em alguma determinada obra. Como é que vai ser essa escolha dessas obras? Isso. Já no momento do levantamento, a equipe do tribunal visitou aproximadamente 170 obras das 313 para fazer um registro fotográfico, para evidenciar melhor a situação de cada um. Isso consta no relatório do levantamento e pode ser consultado. Foi um trabalho bem minucioso, né? Sim, um trabalho minucioso, muito criterioso, para que a gente tivesse
um levantamento que demonstrasse, de fato, a realidade, né, enfrentada pelo Estado. Então, agora, na fase de auditoria, essas visitas em loco, como a gente chama, ou seja, ir até as obras, elas vão se repetir, de fato, e com um maior nível de profundidade e detalhamento da análise. Esse relatório final tem alguma perspectiva, assim, de quando será apresentado? No momento, a auditoria está em fase de planejamento, né? O levantamento, após aprovado, foi iniciada a definição já da equipe de auditoria, a equipe está avaliando os critérios para selecionar as obras e com o final do planejamento nós teremos uma melhor definição da conclusão do trabalho. Perfeito. A senhora também é responsável, como secretária de Controle Externo do Tribunal de Contas, por outras auditorias, inclusive uma que está realizando uma auditoria operacional na gestão de patrimônio imobiliário do Estado. Do que se trata essa auditoria? E por que, nesse caso específico, ela é uma auditoria operacional, diferentemente dessa outra auditoria que é na área de obras públicas? Certo. O tribunal ele tem diferentes instrumentos de fiscalização. Nós já mencionamos há pouco o instrumento de levantamento e existem também diferentes tipos de auditoria. A auditoria de conformidade, ela busca identificar ilegalidades, irregularidades e normalmente está atrelada também a algumas sanções. Já a auditoria operacional, ela busca aperfeiçoar a gestão, ou seja, identificar formas do gestor melhorar a maneira de aplicar o recurso público, aplicar de forma mais eficiente, com efetividade, de fato gerando o resultado que a sociedade espera. Então, essa auditoria do patrimônio, ela teve essa abordagem operacional, porque nós detectamos que existe, de fato, problemas de gestão nessa área do Estado. Como é que, secretária, como é que o Estado vem gerindo, no caso, a situação dos imóveis? Ou seja, como é que está sendo essa gestão? O que é que pode ser observado nesse pequeno espaço de tempo, né, que o tribunal tem se debruçado, olhando essa perspectiva? André, a auditoria ela já apontou ainda nessa fase de emissão do relatório preliminar, já foi possível detectar 9 achados de auditoria, que nós chamamos, né? 9 situações que fogem do que seria o ideal. E aí foi possível caracterizar as questões envolvidas no gerenciamento do patrimônio imobiliário, né? Nós detectamos problemas relacionados à estrutura de gerenciamento, ou seja, quantitativo de pessoas e a capacitação dessas pessoas para gerir o patrimônio imobiliário. Detectamos problemas de sistemas, softwares mesmo, ferramentas para cadastro, para manter esse cadastro atualizado, problemas de integração entre os órgãos do Estado em relação ao patrimônio imobiliário, porque é uma gestão que envolve diversos órgãos. Nós detectamos falta de normatização adequada e suficiente para fazer frente a essa questão. Problemas de atualização do aspecto contábil, ou seja, hoje o Estado ele não tem os registros contábeis adequados do seu patrimônio imobiliário, não tem como o Estado definir qual é, de fato, o valor do seu patrimônio imobiliário. Para se ter uma ideia, um dos achados de auditoria apontou que cerca de 68% dos imóveis ainda não tem o devido registro cartorário. Isso é gravíssimo. É gravíssimo e às vezes a gente pode imaginar, mas qual é o impacto disso na prática? É só uma questão de organização? Não, isso impacta diretamente, por exemplo, na captação de recursos. Nós já tivemos casos vou citar o exemplo da educação, escolas que poderiam ter obtido recursos federais para construir uma quadra, mas não foi possível porque não tinha ali o registro, a titularidade do terreno da escola estar. Então, para investir na área pública nesses imóveis, é preciso que tudo esteja documentado, registrado. Então, o Estado ele perde muito por essa falta de registro dos seus imóveis. Ou seja, uma coisa que impacta diretamente você, cidadão, né? Então, assim, é mais do que uma mera falta de organização, não é? Muito pelo contrário, né, secretária? Isso. Agora, esse levantamento, né, que vocês fizeram, aliás, esses achados, eles foram apresentados a alguns representantes do governo no Tribunal de Contas. Houve uma reunião para isso, não foi isso? Isso. Eles são ouvidos nessa ocasião? Como é que é feita essa intermediação? Como é que vocês passam essas informações, esses achados, para esses representantes? Por se tratar de uma auditoria de natureza operacional, principalmente, toda a discussão em torno dos achados e das recomendações da auditoria são muito discutidas mesmo com os gestores, porque a ideia da auditoria é aperfeiçoar
a forma de gestão. Então, é fundamental ouvir quem está ali na ponta nessa gestão. Então, a primeira etapa da apresentação dos achados foi um painel, é uma reunião onde são convidados representantes do Estado, no caso da Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado. Também tivemos representantes da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que tem uma coordenadoria específica para gestão de bens e patrimônios imobiliários. Então, toda essa equipe foi ao tribunal, a equipe de auditoria apresentou esses achados que eu comentei, e eles puderam ali naquele momento fazer comentários, Sim. tiveram a oportunidade de discordar de algum ponto, mas em geral os gestores concordaram com o resultado do diagnóstico, reconheceram o problema e demonstraram interesse em buscar soluções. Então, o primeiro passo é essa apresentação de achados. Na sequência, nós vamos emitir um relatório preliminar, Sim. que também será encaminhado a esses gestores, e eles vão ter uma outra oportunidade de fazer mais comentários no relatório até que seja emitido o relatório final. Essa semana o Tribunal de Contas emitiu um alerta, né, apontando que 45% das prefeituras do estado estão acima do limite legal. Ou seja, cidades grandes, inclusive, Natal, Mossoró, Caicó, estão, né, dentro desse percentual. Qual é o dever de casa que essas prefeituras, esses municípios têm que fazer a partir de agora, né? André, essa é uma situação bastante preocupante, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe esses limites exatamente para que o gestor público ficasse atento na aplicação dos recursos públicos, que não direcionasse todo o recurso, claro, de uma maneira, falando de uma forma exagerada, todo o recurso, por exemplo, para pagamento de folha, porque existem outras ações que a administração pública precisa desenvolver para atender as necessidades da sociedade. Então, ultrapassar esses limites aponta falhas sérias na gestão fiscal. O que esses gestores precisam fazer agora é buscar voltar ao limite previsto na lei, ou seja, ficar abaixo desse limite legal. São três tipos de alertas, André, só para esclarecer. Nós temos os alertas, o limite de alerta que o tribunal avisa ao gestor que ele está próximo de alcançar um limite perigoso, que é o limite prudencial, e foram 18 municípios alertados nesse sentido. Nós temos o alerta para o limite prudencial, que é quando o município chegou ali a 95% do limite legal, está bem próximo do limite legal. E aqui ele já não pode fazer uma série de coisas relacionadas ao aumento de despesa com o pessoal, ele não pode contratar, aumentar a remuneração, pagamento de horas extras, realizar concurso, criar cargos, então ele fica muito limitado. E o limite legal, que é o que 45% dos nossos municípios se encontram. Ou seja, é um número considerável, isso, né? 75 municípios nessa situação, ele já não pode fazer tudo isso que eu falei e ainda precisa adotar ações para voltar ao limite previsto na lei. Então, essas ações podem ser já estão previstas na Constituição e vai desde a redução de cargos comissionados, pelo menos 20% dos cargos comissionados, até mesmo a exoneração de servidores efetivos, estáveis, não estáveis primeiro e até chegar aos estáveis. Mas o dever de casa vai além disso. O que o gestor precisa é buscar equilibrar a equação da despesa e da receita. Então, além de buscar administrar melhor, planejar melhor a sua despesa com o pessoal, voltado para as necessidades da população, ele precisa também desenvolver estratégias para arrecadar mais, para ter uma melhor gestão na arrecadação de recursos, que ele pode também aí aumentar a sua receita e buscar o equilíbrio. Então, é preciso trabalhar nos dois lados. A partir desse momento, eu imagino que o Tribunal de Contas, ele se debruça ainda mais nessa observação desses municípios, ou seja, de como é que eles vão agir a partir de agora, né? Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal prevê um prazo para que ele volte ao limite, né? Que ele fique abaixo do limite. Então, esse prazo é de 2 quadrimestres, normalmente, mas em períodos de crise, como esse que nós estamos vivendo, ele pode chegar até 4 quadrimestres. Então, nesse período, o tribunal acompanha as ações daquele gestor para identificar se ele, de fato, adotou as ações previstas na lei para voltar ao limite ideal. Se, passado esse prazo da lei de responsabilidade fiscal, o município não conseguir
voltar a ficar abaixo do limite de despesa com pessoal, ele não poderá mais receber transferências voluntárias, ou seja, recursos de convênios que a gente sabe que são muito importantes para os municípios. Todo município, é verdade. Isso, não poderá também contratar operações de crédito e o gestor, se for comprovado que o gestor não adotou as medidas necessárias e previstas na lei, ele também poderá ser penalizado, inclusive com multas de 30% dos vencimentos anuais, ou seja, seus vencimentos durante o ano. Então, é uma situação crítica para os municípios e também que requer muita atenção dos gestores. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas nós temos aí 33 municípios, cerca de 20% dos municípios do estado, que estão abaixo do limite. Então, não é fácil, mas é possível. Ou seja, tem gente que está conseguindo dar um exemplo até, né? Fazer a tarefinha de casa e muito bem, tirando nota boa. Exatamente. Dia 19 próximo, ou seja, 19 de julho, o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, vai promover um evento voltado justamente sobre a temática de obras inacabadas ou paralisadas para os gestores públicos do Rio Grande do Norte. Qual é o público-alvo bem específico desse evento, secretária? E, assim, qual é o intuito do Tribunal de Contas, assim, com esse evento? Qual é o objetivo de vocês? Nosso objetivo ao realizar esse evento é discutir o problema e buscar soluções. Então, para isso, nós estamos chamando para o evento outros órgãos de controle que atuam nessa área de fiscalização de obras públicas, como a Controladoria Geral da União. Nós estamos trazendo também a Caixa Econômica Federal, que vai falar de contratos de repasse, o que é muito útil para todos os gestores. O tribunal vai apresentar em detalhes o resultado do seu levantamento. Nós vamos discutir os critérios que serão utilizados para selecionar as obras que serão auditadas. E também teremos a participação dos próprios gestores, que vão debater formas e estratégias de planejamento para garantir recursos para a continuidade dessa obra e também as estratégias de fiscalização das obras que estão sendo utilizadas e que estão sendo realizadas, tanto para Estado como para municípios. Então, o público-alvo envolve os principais municípios que tiveram situações de obras paralisadas identificadas no levantamento. A ideia é que venham ao evento os prefeitos e os responsáveis pela área de obras, além também dos presidentes de câmaras, porque o Poder Legislativo tem um papel fundamental na aprovação dos orçamentos, na garantia de recursos para a finalização desses projetos. Além disso, também estão sendo convidados os órgãos estaduais envolvidos nesse levantamento, secretarias que tiveram essa situação de obras paralisadas identificadas. O evento também será aberto ao público para a participação de outras pessoas que se interessem e venham discutir o tema. Que bom. Já se sabe o local do evento? Sim, o evento será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado, no dia 19 de julho. Vai ser manhã e tarde, né? A ideia é discutir durante o dia todo esse problema e buscar soluções para que a gente possa aí encaminhar ações que contribuam para a melhoria dessa situação. Que bom. Muito obrigada, secretária, pela sua participação, pelas suas informações. E você, gestor, que está com problema no seu município, com algum problema de obra, participe desse seminário, enfim, desse evento, que vai ser muito importante para você. E a você que está nos assistindo, obrigada pela companhia e até o próximo programa.